Olá, turma do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de correção, certo? Essa daqui é a correção da nossa segunda atividade, tá bom? De 2022. E a gente começa aqui pela terceira questão, onde ele fala o seguinte: efetue as adições e as subtrações. Aqui ele dá uma dica, né? Que a gente pode transformar uma fração em número decimal ou um número decimal em uma fração para simplificar a nossa conta, tá bom? Então, a gente pode escolher fazer de uma forma ou de outra. Já no item A, a gente pode ver essa possibilidade, né? Onde eu sou obrigado a transformar o número de uma forma para outra. Então, aqui eu fiz, certo? Está um pouquinho bagunçado, mas eu vou dar um zoom aqui. Então, aqui para mostrar, certo? Eu resolvi das duas formas. Primeiro, transformando 4,5 em uma fração. Como é que eu faço isso? Esse 4,5, certo? A gente vai tirar a vírgula, certo? Então, ele vai ficar 45. E aí, como ele só tinha uma casa depois da vírgula, eu vou colocar o 1 e um zero depois aqui, certo? Então, como ele tem uma casa, eu coloco um zero depois do 1. Fica 45 décimos. Feito isso, né, transformando esse número em fração, como é que a gente faz? Eu vou pegar o denominador do segundo aqui, que é 10, certo? E vou multiplicar aqui, ó, pelo 8, certo? Que vai dar 80. E também aqui em cima, ó, que vai dar 70, certo? Menos 70, já que ele está negativo. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 8 e multiplicar aqui, ó, que vai dar 360, certo? Como aqui deu 80 e aqui também, o meu denominador vai ser 80, tá bom? E aqui em cima, basta que eu some os resultados, né? No caso aqui eu vou subtrair, já que eu tenho menos 70 mais 360, que vai dar 290 sobre 80, beleza? Já no segundo caso, resolvendo da segunda forma, eu transformaria esse número, certo, em um número decimal, que vai dar menos 0,875, certo? Mais 4,5, certo? Que era o meu número original já. E esse resultado vai dar 3,625. O interessante é que esses dois números aqui, ó, eles são equivalentes, certo? Na teoria, quando você dividir 290 por 80, tem que dar esse resultado. Vamos testar aqui. Então, ó, como a gente pode ver, certo? Deu exatamente esse resultado, beleza? E aqui a gente tem outros resultados, né? O resultado do item B dá 141 vinteavos. O do item C, que dá menos 79,33 avos. Do item D, dá 66,65. E aqui, ó, eu vou deixar disponível para vocês verem o item E, F, G e H, beleza? Professor, como é que eu faço esses cálculos? O exemplo do item A, certo? Basta você seguir aquele passo a passo. Se você fizer daquela forma, você vai conseguir resolver. No item G, especificamente, certo? A gente fez um negócio um pouco diferente. Por quê? Eu consigo transformar 49 sétimos, certo? Se eu dividir 49 por 7, eu vou chegar no 7, certo? Eu vou chegar no número inteiro. E a mesma coisa se eu fizer menos 18 terços. Quando eu dividir, vai dar menos 6. Então, por isso que aqui a gente transformou de fração para decimal, né? No caso, ficou inteiro. O resultado deu 1, beleza? Mas todos os outros a gente fez a soma ou a subtração com fração, certo? Da primeira forma, ou com número decimal da segunda forma. Na quarta questão, efetue as multiplicações a seguir. E a gente tem aqui o item A, o item B, que eu vou resolver com mais detalhes. E aí os outros itens podem ser feitos seguindo a mesma lógica, ok? Então vamos lá. No item A, a gente multiplica, certo? 5,4 vezes 3,1, normalmente como se não tivesse vírgula. Então vai dar 1.674. O porém aqui é o seguinte: no primeiro número eu tenho uma casa, no segundo eu também tenho uma casa. O meu resultado tem que ter o total de casas, né? No caso aqui o total é 2, então meu resultado tem que ter duas casas decimais. Então fica 16,74. Já quando eu vou multiplicar frações, basta multiplicar os dois de cima, multiplicar os dois de baixo, certo? Aqui a gente tem só as operações, ó, de multiplicação.
ok? Se você quiser conferir. E o resultado vai dar menos 2.160,882 avos, beleza? Professor, dá esse número todo? É exatamente, quando a gente multiplica, né, vai dar esses resultados. Uma alternativa seria você simplificar esse resultado, mas se você parar aqui, já é uma resposta válida, certo? A não ser que a questão peça para simplificar, essa resposta já é válida. E aqui a gente tem as respostas dos outros itens. No item C, certo? Foi transformado de decimal para fração. Inclusive, essa é uma dica, tá? Se você tiver um número decimal e outra fração sendo multiplicadas, fica mais fácil multiplicar se os dois estiverem na forma de fração. Então, eu peguei esse daqui, virou 87 décimos. Quando você faz a multiplicação, dá esse resultado. Que já estava em frações, né? Multiplicou, deu 1.800 por 180. Quando você divide um por outro, certo? Vai dar 10 como resultado. Aqui você multiplica, deu 3,22. Observação, tá? Eu tenho uma multiplicação entre números negativos. Então, menos com menos, o resultado vai ser mais, beleza? Então, fica só esse detalhe aí. A mesma coisa aqui no item D, ó. Menos com menos dá mais. No F, deu 627 sobre 21. Aqui, a gente pode simplificar, tá bom? Eu deixei até aqui o espaço para a gente simplificar. Por 3, tá? Então, aqui por 3, aqui por 3, a gente vai ter. E aqui eu acho que já é uma resposta suficiente, tá bom? Lembrando, se você tivesse deixado desta forma, não teria problema algum. O item G deu menos 44,20 e o item H deu 7,878, ok? 5. Encontre os quocientes das divisões a seguir. Então, aqui a gente tem duas situações, tá? Quando eu tenho a divisão entre decimais, que é aqui o item A, tá bom? O que a gente tem que fazer é tirar a vírgula do segundo número, do divisor. E a gente faz isso da seguinte forma. Para que eu tire a vírgula do divisor, que é o segundo número, certo? Eu vou multiplicar os dois, tanto o primeiro quanto o segundo, por 10, até a vírgula sumir daqui, certo? Então, multipliquei por 10 esse primeiro número. Multipliquei por 10 aqui, ó. O que vai acontecer? A vírgula vai andar uma casa só, certo? Andando uma casa, a gente tem 163, né? A vírgula estava aqui, ó. Ela volta uma casa. E aqui ficou menos 13, né? Fazendo essa divisão dá 12,6. A gente tem aqui a divisão, certo? Para você ver. Uma observação. Como o 8 estava depois da vírgula, quando ele desce, ele leva a vírgula, tá? E aí, como 7,8, né? Eu vou dividir como se fosse 78. O resultado vai dar 6. Só que ele leva a vírgula também. Então, é uma observação aí para ser feita. Já no item B, certo? A gente tem a divisão entre duas frações. Nessa situação, o que a gente faz? A gente mantém a primeira. Então, vou repetir aqui, ó, 42 sobre 13, negativo. E aqui, eu vou inverter, em vez de divisão, vou ter uma multiplicação. E eu vou inverter a minha fração. Então, 7 vai para baixo, 26 vai para cima. Feito isso, ó, dá 1.092 sobre 91, certo? E fica positivo, por quê? Porque eu tenho menos vezes menos, perfeito? E aqui a gente tem o resultado dos outros itens, ok? Sexta questão. Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra em gramas é. Então, essa questão ela é um pouquinho mais complexa, certo? Vai fazer a gente pensar um pouco. Mas vamos lá, vamos tentar chegar numa resposta aqui. Se eu somar a quantidade de Nelly, certo? Que é 2/5, e de Penha, que é 1/4, eu vou ter 13 vinteavos. Quando eu somo esse mais esse, eu vou ter 13 vinteavos. O que significa que, se a barra foi partida em 20 pedaços e 13 está com elas duas,
sobra 7 para a Sônia. Se a Sônia só tem 7 barras e ela tem 70 gramas, né? Isso é o que a questão dá. Significa que cada um pedaço equivale a 10 gramas, beleza? Dito isso, o que, que a gente tem? A barra total tem 20 pedaços, um pedaço é 10 gramas, 20 pedaços é 200 gramas. Então, a peça toda tem 200 gramas, né? A barra toda, perdão. No caso aqui, a gente marcaria item B. Sétima questão. Uma casa tem 3,88 metros de altura. O engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com altura de até 7,80 metros. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Bom, se a casa toda só pode ter 7,80 e o primeiro andar já tem isso aqui, basta que eu tire, né? Então, eu vou fazer aqui o processo de subtração, tá bom? E aí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Então, perceba que aqui, né? Eu tive que ir pedindo emprestado, ó. Pedi emprestado a 8, ficou 7. E aqui fica 10, né? Sobra 2. Aqui eu tive que pedir emprestado de novo, ficou 17, sobrou 9. E aqui deu 3. Lembrando, tá? Quando eu estou subtraindo decimais, é vírgula embaixo de vírgula. Então, a vírgula tem que estar alinhadinha, ó. Beleza? Nesse caso, a gente marca aqui o item A, 3,92. Beleza, pessoal? Essa foi a atividade. Espero que vocês tenham conseguido resolver boa parte das questões, né? Essas últimas realmente são um pouquinho mais complicadas. E a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau.